Bem, essas reações que vão ser apresentadas agora, elas são muito mais simples justamente por causa que não existe o rearranjo. Então, quando você tem um alceno reagindo com um haleto molecular, devido ao fato de que a formação desse, no caso do bromo, desse composto ali, né, do íon bromônio, por causa que não necessariamente existe de fato um carbocátion, não necessariamente vai ter, por consequência, o rearranjo do carbocátion. Então a história fica um pouco mais simples. Você não precisa pensar em todas as possibilidades que você vai ter e qual que vai ser o majoritário, minoritário, enfim. Obviamente tem mais de um composto sendo formado, mas para encurtar a missa aqui, vamos pegar alguns exemplos práticos. Olha só, cloro com o 2-metilpropeno. Então lembra-se do que foi visto antes. Se antes nós tivéssemos essa situação HCl, aí teríamos um problema, né? Porque você teria o propeno interagindo com ácido clorídrico, e aí você teria duas possibilidades de carbocátion. Além disso, mesmo que você considere a regra de Markovnikov, você teria ali um carbocátion que você em algum momento precisaria verificar se ele poderia rearranjar ou não, né? De fato nem tem o que rearranjar ali, mas em algumas outras situações teria. Agora aqui não. Quando eu tenho a adição do haleto molecular, eu só tenho uma possibilidade onde os dois átomos de halogênio são adicionados aos dois constituintes do alceno, os dois átomos que tem aquela hibridização sp2, né? Então, esse é o exemplo do cloro. Aqui tem uma situação onde poderia cair naquela tragédia ali que eu comentei anteriormente. Então, deixa eu só pôr minha telinha para cá, fica melhor para você ver. Não assim melhor. Então, aqui embaixo, ó, o 3-metil-rum-buteno. Esse sim, se você pensar em algo sendo adicionado aqui, vou colocar um bromo aqui, e pensar que poderia existir um carbocátion que seria secundário, ele poderia se mover pela troca do hidrogênio, do hidreto, e aí então sofreria o rearranjo. Sofreria, não sofre. Por quê? Porque isso daqui não acontece aqui, né? O que acontece é a formação de um bromônio, e aí é a mesma história que eu acabei de contar, né? Então, os dois bromos, eles são adicionados aqui e ali, né? Os dois carbonos sp2. Não há possibilidade de rearranjo. Então, você mantém um pouco da estrutura fixa. Isso, para os químicos, é interessante, porque se você não tem um rearranjo, você parte de um alceno e você vai conseguir ter ali um haleto, um dialeto vicinal que tem o mesmo scaffold, né? o mesmo esqueleto molecular. Não perdeu ali a ligação, a forma como os carbonos estão ligados não foi alterada. Então se faz a adição direto nos átomos de carbono com hibridização sp2, tá? Algo bem controlado. E muitas vezes na química controle é algo que precisamos ter. Então aqui tem mais exemplos, né? Por aquela situação aqui novamente, o cloro com o 2-buteno. Então é a mesma conversa, né? Então notem que essa flechinha, só um adendo, né? É importante lembrar essas coisas, né?
o que está ali em cima da flechinha, que indica um dos reagentes. Quando você pega um artigo científico, chega a ter até uma lista. É colocado cloro molecular. Aí número 2, faz qualquer coisa, coloca um catalisador. 3, faz alguma outra coisa, esfria, esquenta, ou coloca outro reagente. 4, às vezes tem até uma pequena lista aqui em cima. Aqui então só está indicando para você que tem um cloro molecular na estrutura e o que tem embaixo aqui, o que é isso? É o solvente, né? Então, solvente. Tudo isso daqui acontece num meio apolar. O diclorometano, um parente aí do clorofórmio, então, que é um solvente apolar. Não confundam, portanto, o que está aqui em cima, que é de fato o reagente, com o que está aqui embaixo, que é o solvente. Sempre que está embaixo é só o solvente. A parte que é chata é que de vez em quando o solvente também é o reagente. De vez em quando o solvente também é o reagente. Como assim, Glaucio Regis? Assim, ó. A reação que eu tenho aqui ilustra bem isso, né? Então eu tenho o propeno aqui ao lado, reagindo com bromo molecular em água. Como? A água está aqui como solvente, né? Solvente. E aqui que é a visão que você precisa ter muitas vezes na vida, né? Conseguir enxergar o todo. E na química não vai ser diferente. Eu vou pegar aqui meu injetor molecular para desenhar, ficar bonitinho aqui. Vamos desenhar um pouquinho. Porque o que eu quero que você entenda aqui... deixa eu ver estruturas. CH2, CH3. Beleza. Aqui tenho o meu propeno. Vou diminuir minha tela. Então, o meu propeno, e eu tenho também o bromo molecular. Então, vamos colocar um bromo por aqui, né, para fazer jus ao que está escrito. Pronto. Então, dá um zoom aqui para ficar bonitinho. Vocês conseguem enxergar, eu acredito. Então, ó, tenho o alceno e tenho o bromo. Dei uma alterada aqui, pronto. A estequiometria da reação, olha lá, né? Semestre passado eu falei muito disso. Estequiometria. Aqui está sendo indicado que é 1 para 1, né? Um propeno e uma água como solvente. Aliás, um propeno e um bromo, né? Então, a estequiometria está certinho, né? Tá tudo correto. 1 para 1. Então, eu mantive a estequiometria, mas eu tenho que entender que o meio está solvatado. Tá? Se essa parada está solvatada, o que quer dizer isso? Quer dizer que todas essas moléculas estão rodeadas, né, rodeadas por átomos, por moléculas de água. Vamos colocá-las aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mas, Glaucio Regis, você não está seguindo a estequiometria. Claro que eu estou. Qual que é a estequiometria aqui? Será que... dá até para fazer a coisa acontecer. Que legal. Eu otimizei a geometria, né? Como fui desenhando, fui só colocando. Vamos colocar mais aqui águas. Por que eu estou colocando várias águas aqui de maneira aleatória? Perceberam isso? Vou tentar dar mais uma otimizada aqui. Ó. Já está quase no máximo que o computador aguenta. Por que eu fui colocando de maneira aleatória um monte de molécula de água? E agora eu tenho essa estrutura que às vezes nem consigo enxergar de direito, mas está ali, né? As moléculas de água, notem a configuração delas, e mais ou menos dentro dessa
esse conjunto aí dessa caixa d'água, as duas moléculas dos reagentes. Eu vou apagar aqui, parece que você já entendeu que está cheio de água, né? Então assim fica mais fácil de entender. Vou dar mais uma mexida aqui. Ao adicionar, ao falar que a água é um solvente, eu estou falando que para cada 1 mol de bromo e 1 mol de um propeno, isso aí está dentro de, você pode imaginar, de um meio reacional aí que pode ser grande o suficiente, tipo 1 litro. 1 litro do que? De água. E quanto que tem em moléculas em 1 litro d'água? Né? Você pensa que dá mais ou menos 1 quilo de água, cada 18 gramas dá 1 mol, então em 1 quilo tem mais ou menos 55,6 mol. Então a estequiometria que eu fiz aqui ainda está meio errada, né? E geralmente soluções reacionais aí estão nessa ordem, 1 mol por litro, tá? É uma unidade de medida aí que é utilizada e é uma magnitude de concentração que é usual no laboratório de química. Você geralmente faz aí reações envolvendo 1 mol de alguma coisa com 1 mol de alguma coisa em 1 litro. Então, eu falei ali que 55,6 mol de água é molécula pra caramba, né? Então, vamos arredondar aí para facilitar umas 56 moléculas de água para cada uma do propeno ali, do bromo molecular. Então, a molécula do solvente dessas águas, ela está em muito maior quantidade do que os reagentes. Tá? Muito mesmo, né? 56 para 1 é uma diferença bem grande. Então, a água como solvente, voltar agora para a minha reação, ela, além de solvatar a coisa toda, ou seja, de propiciar o meio de entropia suficiente para que reagentes se encontrem no caminho e colidam e formem os produtos, o solvente, que nesse caso é a água, tem uma coisinha em especial, né? A molécula de água é o que eu estava fazendo ali, e se você lembrar da estrutura de Lewis da molécula de água, você vai perceber que a molécula de água tem pares de elétrons sobrando. Então, a molécula de água tem regiões que são mais eletronegativas. A molécula de água, portanto, é um nucleófilo. A água, que é o solvente daquele meio reacional, essa molécula de água atua como um nucleófilo. Porque quem geralmente é nucleófilo? Eu vou colocar aqui, olha, isso aqui para... Não precisa decorar, mas enfim, né? Se você quer decorar, sempre ânions são nucleófilos. Um outro exemplo aqui, a amônia é um nucleófilo. A água também é um nucleófilo. Ânions aqui, ó, lembra lá o que eu tinha colocado como exemplo de ânion. Vou colocar aqui os ânions. Desde os mais simples, que são halogenetos, cloreto, brometo. Aí eu posso inventar, né? Posso pegar oxoânions, né? SO4, 2-, NO3-, né? O nitrato. Tudo isso daqui, tudo é ânion. Né? O que os ânions, a amônia e a água têm em comum? Pares de elétrons sobrando. Todos eles têm isso em comum. Né? Aqui
e aqui, pares de elétrons. Então, esses pares de elétrons tornam essa molécula ou esse átomo um nucleófilo. Porque esse par de elétrons vai ter afinidade por o quê? Por o que tem o inverso da carga dele. A carga do elétron, o que é? Lembra lá, sempre lá, a carga do elétron é algo negativo. Desde Rutherford a gente está vendo isso, né? Então, se o elétron confere uma região de densidade mais eletronegativa para a molécula, ela transforma essas moléculas, ela traz o caráter de um nucleófilo para a molécula em si. A molécula em si é um nucleófilo. Fazendo pensamento inverso. Então, o que eu tenho aqui? Água, solvente, nucleófilo. Eu tenho bastante água ou pouca água? Muita água. Para cada um bromo aqui, eu vou ter 50 dessas, 60. Né? Então, quando tem uma reação química acontecendo, como é o caso ali que eu estava mostrando, então, uma das etapas envolve a formação do bromônio. Vamos apagar aqui esse bromo, vai embora. E vamos adicionar um bromo aqui nessa estrutura e ver se vai dar certo. Eu acho que não, por causa que ele dá um probleminha. Que esse computador ele não sabe química quântica. Vamos ver. Desconsiderem isso que aconteceu com a molécula aqui. Porque é algo... a gente pode deixar assim que tá legal. Formou aqui o íon bromônio, né? E eu acho que até um hidrogênio foi para o espaço, mas a gente não precisa se preocupar com isso, a gente só precisa se preocupar com a estrutura dele. Uma vez que é formado esse íon bromônio, aqui não está sendo mostrado, mas lembra lá daquele papo lá que eu tinha falado da região do mapa de potencial eletrostático? Então, lembre-se que naquela situação a gente percebeu que os dois átomos que estão ligados ao bromo, ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui, esses dois em azul aqui, esses dois que eu deixei em destaque na cor azul, eles são a região mais eletropositiva da molécula, que era a região em azul lá do gráfico, né? Você viu isso, tá no início do vídeo. E agora, baseado naquela constatação que eu fiz que só tinha 1 mol de bromo para cada 56 moléculas de água, você espera que é mais provável que nessa ligação química, nesse par de átomos, vai se aproximar um átomo de brometo ou uma molécula de água. Lembrando que brometo e água são nucleófilos. Lembrando que os dois posso entender como cargas negativas, como se fossem pequenos ímãs, né? Com cargas negativas que vão sentir afinidade, sentir uma enorme atração por cargas positivas. Só que a probabilidade, e eu não preciso nem considerar quem é o mais eletronegativo ou menos, eu preciso só pensar numa coisa: é mais fácil, mais provável que uma molécula de bromo interage com essa estrutura ou que uma molécula de água? Que molécula de água, né? Por quê? Porque tem 56 vezes mais possibilidade dessa molécula, né? Aqui não tá todas ali, não, mas você pode imaginar, existem 56 chances a mais de uma molécula de água interagir com esse íon bromônio do que uma de brometo, né? Então, se o meio está solvatado,
em água, vamos voltar aqui, né? Eu vou ter uma maior probabilidade de a água interagir com aquele íon bromônio. Perfeito? Isso é importante. Se eu tenho o 1-propeno reagindo com bromo molecular em água, um dos intermediários é aquele íon bromônio. Mas o produto final vai ser o produto do ataque desse nucleófilo aqui, né? Eu não consigo mudar aqui. Desse ataque aqui. E aí lembra quando eu mostrei a reação catalisada por ácido, a reação de hidratação catalisada por ácido. Aqui eu não preciso do ácido, porque aqui lembra que o ácido era o que dava o pontapé inicial. Na verdade ele aqui dá o pontapé inicial e final, né? Ele catalisa, ele joga, faz o futebol inteiro, ele que resolve todo o problema da reação. E aqui eu não preciso dele, porque alguém já fez esse papel, que é o bromo. E aí só ficou ali uma estrutura, um íon que tem uma estrutura que em certa região é eletropositiva e possibilita o ataque do nucleófilo. E aí, de fato e as etapas, esse mecanismo seguem aquela da hidratação, né, catalisada por ácido. Só que eu não tenho a parte do ácido, mas por uma questão probabilística, eu vou ter ali a interação da água com o íon bromônio. O resultante é uma bromohidrina, tá? É uma estrutura que no esqueleto da estrutura carbônica tem um brometo e tem uma hidroxila. Então, bromohidrina é um outro termo para um álcool que é um haleto ao mesmo tempo. E notem que aqui tem a notação, né? Um produto majoritário. A minoritário vai ser o quê? Aquele que tem o brometo atacando. Por que ele é minoritário? Porque ele vai ter uma parte em 56, uma chance em 56. 1 sobre 56 possibilidades de chocar, se bater ali contra aquela estrutura daquele íon. Muito menos provável do que a água. Então, por isso que o produto majoritário é a hidratação, o produto proveniente da hidratação. O mesmo vai acontecer aqui com o cloro e com a água, análogo ao bromo e água, mas notem que eu tenho um padrão, né? O produto majoritário, vocês perceberam que ele sempre é o mais substituído. Antes da gente chegar nesse caminho aí, nessa história que também já está simples aqui, só para mostrar o mecanismo, né? Por exemplo, o mecanismo daquela reação, é exatamente o que a gente acabou de ver, né? Então, a cisão do bromo, a formação do íon bromônio, e aí nessa situação, como o meio está solvatado em água, é muito rápido, por isso fast, aqui, né? É muito rápido que a água, é muito provável, né, que a água atue como um nucleófilo. Essas flechinhas vermelhas sempre indicam o que, né? O fluxo dos elétrons, lembra disso. Então, eu vou até colocar em vermelho aqui, ó. Então, as flechas, elas indicam o fluxo de elétrons. Por isso, às vezes que você vê umas flechinhas meio
ela necessariamente sai do par eletrônico aqui, né? Você percebe que o início da flechinha é justamente aqui, e ela vai justamente para indicar aonde que os elétrons estão indo, o fluxo dos elétrons. Todo livro de orgânica, essas flechinhas sempre indicam isso. Fluxo de um par de elétrons quando a flecha é fechada. Então, a adição da água, daqui para frente é só um mecanismo aí de reestruturação do oxigênio para uma hidroxila, e com isso ele perde um hidrogênio que se torna ácido, acaba catalisando de maneira ácida o meio, mas ele acaba perdendo hidrogênio para outra molécula de água. Como tem muita molécula d'água, a água é o solvente, e isso se dá de uma maneira muito veloz e muito efetiva. Então, o produto majoritário é esse daqui. Notem que eu tinha comentado algo sobre estrutura, e aqui é um slide antigo, até ficou um texto pequeno, né? Isso não se faz, né? Deixar um texto assim fica ruim, mas aqui ele resume bem o que nós temos que lembrar, que isso aqui eu já posso fechar, não preciso mais. Lembram da estabilidade do carbocátio? Lembram que eu falei que não tem carbocátio, mas vocês lembram do conceito de estabilidade. E por que agora eu estou falando coisas que parecem desconexas e contraditórias entre si? Porque apesar da haloidrina, aqui eu tenho duas delas, duas possibilidades, né? Apesar da haloidrina formada através do ataque nucleofílico da água possa ter duas possibilidades distintas, então aqui eu tenho o íon bromônio, aqui também, né? Apesar desse composto ter essa conformação triangular, quando o alceno não é simétrico, que é o caso do propeno, aqui, né? Em um lado eu tenho 2 carbonos e em um eu tenho um carbono só, ou seja, ele é assimétrico em um certo ponto. Quando eu tenho essa situação, o nucleófilo ele vai atacar qual átomo de carbono? Lembra que precisa de 2 ali, sp2, né? Mas qual deles você acha que vai ser atacado com maior facilidade? Se eu pensar de uma maneira probabilística, eu teria que pensar aqui, né? O da extremidade, né? Porque aqui é o que está para fora, ali é mais fácil. Mas lembre lá quando eu estava falando de alcanos que nem tudo é probabilidade. Lá quando eu estava falando de haletos reagindo com alcanos, eu comentei que essa probabilidade tinha que ser ponderada pela reatividade do composto. E a reatividade vinha da estabilidade que ele apresenta no meio. Então, quando eu tenho mais de uma possibilidade de composto, como é o caso aqui, olha só o que pode acontecer. Eu tenho dessas duas estruturas, uma delas é a mais estável, porque apesar dela não ser um carbocátio, ela tem uma estrutura muito parecida com um. E todo e qualquer carbono que for mais substituído, ele vai ser mais estável que um menos substituído. Ou seja, esse carbono aqui ele é um carbono secundário, enquanto que esse daqui é um carbono primário. Pela regra de estabilidade que a gente já conhece, qual deles é o mais estável? Esse cara aqui, né? O cara da esquerda. Então, o estado de transição mais estável, isso é um estado de transição, né? Um estado intermediário, ele sempre vai levar a um produto mais estável. Então, o ataque nucleofílico vai se dar de uma maneira mais efetiva quando acontecer em um carbono mais estável, em um intermediário mais estável. Isso é regra de ouro da química também, né? Então,
Eu posso ter mais de uma possibilidade aqui, como é esse caso aqui, ou as reações anteriores. Então, quando eu tenho mais de um nucleófilo, eu posso vislumbrar qual vai ser a posição que esse nucleófilo vai se dispor nessa estrutura inicial, pelo simples fato que eu posso imaginar aonde esse par de elétrons vai se adicionar com maior facilidade, que é no carbono mais estável. Esse vai sempre ser o produto majoritário, né? Por isso que até só ele foi escrito aqui. Então, acho que aqui tem um exemplinho de um exercício aí que ajuda a fixar bem isso, né? Então, o problema diz: existem 2 nucleófilos em cada uma das seguintes reações. Temos as reações elencadas aqui de A até a D. Então, existem 2 nucleófilos. Os 2 nucleófilos eu falo aqui, ó, o cloro e o metanol. Esse NaI, né, ele vai formar iodeto, né, no meio reacional. E aqui eu tenho ácido bromídrico, vai formar brometo, é um ácido clorídrico e água, HBr e CH3OH, que é o metanol, novamente. Então, 2 nucleófilos em cada reação. Indique e explique qual vai ser o produto majoritário de cada uma dessas reações. Aí eu acho que esse exercício finaliza bem isso que eu falei. Então você consegue pensar à luz daquele modelo que eu mostrei quais são as possibilidades e qual é o produto majoritário, beleza? Então façam esse exercício aí, mostrem qual que é o produto majoritário e também escreve aí, né? Porque isso daqui, por causa que tal nucleófilo é o solvente, e aí o solvente vai atuar em determinado carbono e vai gerar um certo produto. Então, vocês precisam exercitar isso aí para que agora nas próximas etapas vocês consigam ter isso bem fundamentado na cabeça de vocês, tá bom? Se cuidem aí, pessoal. Até mais.